Estão dizendo que foi incompetência, que tiveram muitos erros ridículos, que o Flamengo mereceu perder, então vamos dar uma olhada aí no que a imprensa paulista tá falando sobre essa partida do Flamengo, essa eliminação de hoje. Sobre a eliminação do Flamengo pro Bayern de Munique, tem que elogiar a coragem do Flamengo nesse Super Mundial de Clubes? Tem. O Flamengo quis jogar futebol contra o Chelsea, quis jogar futebol contra o Bayern de Munique, então jogou bola contra os gigantes da Europa e teve coragem para isso. Agora, tem que criticar também, porque foram 4 gols ridículos que o Flamengo jogou, que o Flamengo entregou hoje. Ó, Eric Pulgar fazendo gol contra. Arrascaeta, uma entregada ridícula também no gol do Harry Kane. Luiz Araújo, quando o Flamengo tá reagindo o jogo, querer driblar todo mundo dentro da defesa num jogo dificílimo. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Então o Flamengo mereceu a eliminação pela incompetência, pelos erros individuais. Agora, teve coragem para jogar futebol. Pro Felipe Luiz, só elogios. Agora, os jogadores levarem tantos gols ridículos hoje contra o Bayern de Munique, no jogo que não podia errar, o Flamengo errou muito. É simples assim. Então tem que ser sincero. Não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. Tem também que apontar os erros individuais ridículos que aconteceram hoje, para que eles não aconteçam no Brasileiro, não aconteçam na Libertadores, mas o Flamengo mostrou uma coragem de jogar futebol e isso tem que ser elogiado. Jogou muito contra o Chelsea, contra o Bayern, quis jogar, mas os erros ridículos prejudicaram o time. É isso, não tem que ficar só de elogiozinho também não. É elogiável a campanha do Flamengo? É, mas os erros de hoje foram muito bobos para um time tão forte quanto esse Flamengo. E realmente teve alguns erros do Flamengo, e esses erros originaram gols, porque o Flamengo não podia errar. Eu tinha falado isso, o Flamengo não pode errar como errou com o Chelsea de entregar um gol, porque os caras vão fazer, cara. O Luiz Araújo tentou sair jogando ali, driblando, perdeu o gol dos caras. O Arrascaeta também teve aquela jogada com o Kane, gol dos caras. O Pulgar foi cabecear, acabou cabeceando contra o próprio gol dos caras, entendeu, cara? Então o Flamengo tem que ficar esperto, não podia dar esses moles, acabou dando. Claro, o Flamengo jogou bem, cara, o Flamengo não foi humilhado, jogou bem, até demais, mas o Bayern dominou o jogo, isso não tem dúvida alguma. Claro, fosse qualquer time sul-americano jogando aqui contra o Bayern hoje, da maneira que jogou a equipe alemã, o destino não seria muito diferente. O roteiro poderia ser outro, a forma como ele ia perder, mas ia perder. Porque o Bayern jogou hoje como ele joga um jogo da Champions League, um jogo do Campeonato Alemão contra um Dortmund, contra um Leverkusen, contra um RB Leipzig, contra uma equipe que o desafia, né? Claro, ele teve momentos da temporada que perdeu para o Mainz, né? Por exemplo, perdeu para o Bochum, que foi rebaixado, em jornadas infelizes, jornadas ruins. Perdeu por 3-0 para o Feyenoord, porque nenhum time joga bem em todas as partidas. E foi o que aconteceu. Nessa competição, fez um jogo não muito bom contra... O primeiro jogo nem conta. Contra o time lá da Nova Zelândia, o Auckland não dá. Mas fez um jogo não muito bom contra o Boca, fez um jogo com reservas e perdeu para o Benfica, que dispensa até maiores comentários. Mas hoje acionou o modo jogo à vera. E tanto que no final do jogo você vê o Musiala, o Kane e teve mais um que tomou cartão amarelo no final, Laimer. Os 3 tomaram cartão amarelo por entradas duras. Quando o jogo estava 4-2, o Flamengo já estava entregue no jogo. Ou seja, levaram o jogo realmente a sério. E quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir, é muito difícil. Os erros foram muito graves, mas eu entendo também que assim, não é minimizar os erros. Erros são erros, tem que ser criticados. A competência do Bayern nessa pressão alta é um negócio impressionante. Eles estão em fim de temporada, gente. Já estão mais desgastados. Estava calor aqui, está calor aqui. Mas, ainda assim, a organização da equipe, a maneira como pressiona, como reduz os espaços e as opções de passe, é algo que a gente não vê nos confrontos aqui. Você pode simbolizar isso no segundo gol, primeiro do Kane. O Arrascaeta vai receber uma bola na intermediária, ele está de costas para o campo ofensivo. E o Upamecano toma a bola dele com uma facilidade impressionante. Por quê? Rotações diferentes. Rotações diferentes. E isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O ritmo dele, a cadência, é incompatível com esse tipo de jogo. Acho que aí é um erro do Felipe Luiz tê-lo colocado de saída. Acho que deveria começar com o Bruno Henrique, que pressiona mais, tem mais força física, mais velocidade. Houve bolas no jogo em que ele não conseguiu chegar em contra-ataque, ele não tem velocidade, não tem arrancada, explosão. Não estou aqui culpando o jogador, só ilustrando, né, para você perceber a diferença que há.
E realmente, né? Porque pra quem fala que não tem diferença, esse é o maior exemplo. O Arrascaeta é artilheiro do Brasileirão, tava jogando muito, não que não esteja, tá jogando bem, só que nesse Brasileirão ele tá de um jeito e no Mundial de Clubes ele tava de outro, entendeu? Não era a mesma qualidade, não chegou do jeito que tava aqui no Brasil não, cara. Ficou muito diferente e abaixo do que ele tá jogando, cara. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se ele vai voltar, se ele vai melhorar de novo quando voltar ao Brasileirão. Agora tem partida contra o Inter já chegando, então vamos ver. O Luiz Araújo teve culpa direta em 2 gols. Esse último e o terceiro gol. Mas o que acontece? Ele tentou sair jogando e perdeu a bola porque o Flamengo estava toda hora dando bico para frente, isolando a bola. Não dá para jogar assim. E o Bayern recuperava todas as bolas e financiava novos ataques. A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Foi colocada aqui em campo. Como foi, por exemplo, do Fluminense e Manchester City, naquele Mundial que o Manchester City ganhou de 4-0, né? E em outros jogos que já vimos também. Alguém poderá dizer, se o Flamengo jogasse fechado, como o Botafogo jogou contra o PSG, eu posso dizer o seguinte, se o PSG jogasse como contra o Botafogo, como jogou hoje contra o Miami, que o Palmeiras suou para empatar com o Miami, não foi isso? Alguém acha que o Botafogo venceria aquele jogo? Sério? É sério que acha que venceria aquele jogo? Se o PSG tivesse numa outra jornada, com força máxima, jogando à vera, não ia adiantar. Uma hora ia tomar o gol e depois ia acontecer o quê? Ia acontecer que ia ser derrotado. Porque a diferença é muito grande. E hoje a gente teve uma oportunidade, estou usando muito essa palavra há muito tempo, porque eu acho que é isso. Para quem quer observar futebol, tirar conclusões, analisar, esse jogo de hoje mostrou muito bem. O Flamengo não, fora esses erros forçados, muito forçados pelo Bayern, tem muito mérito do Bayern, mas são erros, repito, tem que ser criticados e questionados, erros do Flamengo. O que se viu hoje foi o Flamengo até fazendo uma boa partida em vários momentos. Teve reação, fez um gol, chegou a 2-1, aí tomou um terceiro, aí faz um outro gol, tenta entrar no jogo, mas simplesmente não consegue. Não consegue. O que você percebe aqui, olhando para o campo, é que o time não consegue. Então começa a rifar a bola, começa a mandar a bola para longe, e o Bayern sempre com o jogador bem colocado para recuperar e reiniciar um ataque, e outro ataque, e outro ataque. O controle foi todo do time alemão, todo o tempo, é outro nível de futebol, e a gente tem que enfrentar essa realidade. E parar com essa bobagem de, porque não sei o quê, não. O Felipe Luiz definiu muito bem numa entrevista depois do jogo contra o Chelsea, se não me falha a memória, ou Los Angeles, o Chelsea, quando ele disse, existe uma elite do futebol europeu que é muito difícil competir, né? O Chelsea que o Flamengo derrotou não está hoje nessa lista, está um pouquinho abaixo. E é isso, né? Porque o pessoal comprava muito. Não, tirou o Chelsea pra nada, ganhou bem, dominou o jogo, então vai dominar o jogo do Bayern também, não sei o quê. Cara, o Flamengo, ou o que eu falei, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo não foi humilhado. Não foi, não, vou jogar só na retranca aqui, vou perder jogando na retranca. Não, o Flamengo foi, não, nada contra quem joga na retranca, mas tô falando que o Flamengo não se diminuiu. O Flamengo jogou de igual pra igual. Mas tomou 4. E tomou 4, mas, cara, jogando aberto, entende? O Flamengo tava aberto, o Flamengo tava tentando atacar. Tu tomar 4 numa retranca absurda é uma coisa, agora tu tomar 4 tentando jogar, tentando sair e com uma ótima estratégia que o próprio Felipe Luiz bolou, cara, é outra história, cara. O Felipe Luiz foi muito bem e não tem muito o que falar não, cara. O Flamengo jogou bem dentro do possível. Claro que o time do Bayern dominou, o time do Bayern foi melhor, o time do Bayern teve o controle do jogo na mão, porque o Flamengo ia lá, encostava, fazia um gol, depois disso o que o Bayern fazia? Recuava, parava, não, o Bayern jogava pra cima, o Bayern ia pra cima e fazia outro gol, cara. Pode ver que quando o Flamengo ameaçava chegar perto, o Bayern ia lá e fazia 1. O Bayern foi lá, fez 2-0, o Flamengo fez 1. Aí o Bayern foi lá e fez mais 1. Aí o Flamengo fez mais 1, o Bayern fez mais 1. E ficou nessa, entende, cara? O Flamengo fazia, o Bayern ia lá e fazia outro, entende? Então o Bayern tava com o controle da partida tranquilamente. Isso aí não tem como dizer o contrário. Mas o Bayern faz parte dessa elite. E a gente viu hoje como é. Jogando sério, jogando de uma outra maneira, diferente do que foi o jogo do Bayern contra o Boca, por exemplo, desse estádio, quando estava no modo preguiça, tomou até um empate, mas aí apertou um pouquinho e fez o gol. Hoje a gente viu o time jogando à vera. E aí realmente fica muito difícil competir. Nós, futebol sul-americano, estamos muito atrás. E não acho que seja só uma questão individual, não. Acho que é mais coletiva do que individual. O Flamengo tem bons jogadores, mas coletivamente o nível é muito mais alto. Muito mais alto. E é isso que a gente tem que questionar, cobrar dos treinadores, dos jogadores. Isso exige, gente, preparação, também calendário melhor, claro, mas preparação, condição física. O atleta tem que ser dedicado, ele tem que estar voltado, sim, para a vida do corpo dele o tempo todo, para ter força física para jogar aqui em campo da maneira que é necessária, para ganhar os duelos físicos, para ter arrancada e velocidade das bolas que exigem isso, ter impulsão para ganhar uma jogada pelo alto.
O atleta tem que ser, eles são muito bem remunerados, eles têm que trabalhar no talo, no talo. A vida deles tem que ser o futebol, senão não consegue jogar no alto nível. Não consegue. Acabou a era lá do cara que enchia a cara de madrugada e fazia o gol no domingo no clássico e isso virava folclore. Isso não existe mais. E os técnicos precisam evoluir, precisam buscar lições em jogos como esse.